Oi gente, tudo bem? Eu me chamo Milena. Hoje eu vou explicar um pouquinho sobre a Lei 14.133, que é a nova Lei de Licitações Públicas. Mas, um breve adendo, queria perguntar se vocês sabem o que é uma licitação. A licitação ela é um processo administrativo feito pela administração pública para a contratação de serviços, obras, compras e alienação. Dentro desses critérios existem 5 modalidades. Na lei antiga, essas modalidades elas eram em maior quantidade, porém ela foi reduzida em 5, na quais elas são diálogo competitivo, leilão, pregão, concurso e concorrência. Essas são as 5 modalidades novas da nova Lei 14.133. Voltando um pouco ao assunto, eu vou falar sobre 2 critérios dentro da Lei 14.133 e explicando um pouquinho como cada um deles funciona. Bom, vou começar com o critério técnica e preço. O critério técnica e preço, ele visa mais pela alta qualidade do projeto, pelo alto nível de conhecimento do que o preço oferecido. Um exemplo é, a Prefeitura da capital, ela licitou um projeto para fazer um viaduto. Esse projeto, ele precisa de um alto nível de conhecimento, porque é um projeto mais complexo, é um projeto que precisa de maior conhecimento, por exemplo, de arquitetos, de engenheiros, etc. Então, é como se imaginássemos uma balança, na qual nesse projeto, ele penderia mais pela qualidade da técnica do que pelo preço oferecido. Por exemplo, no edital vai estar lá 70% técnica e 30% peso. A empresa que ofereceu uma combinação melhor entre técnica e preço seria a empresa que ficaria para fazer o projeto do viaduto. Dentro desse critério se encaixaria a modalidade de concorrência e concurso, porque seria uma concorrência entre qual empresa seria a melhor qualificada entre técnica e preço, qual empresa que faria uma melhor combinação entre a técnica e preço. O segundo critério que eu vou falar agora é o maior retorno econômico. O maior retorno econômico não é aquele critério que visa ir para o lado do mais barato ou qualquer coisa do tipo. É um critério que visibiliza a durabilidade do projeto, a durabilidade daquilo que a empresa poderia oferecer. Por exemplo, a empresa A, ela vende lâmpadas, R$10 cada, porém ela não tem uma durabilidade melhor, ela não tem uma qualificação melhor, então com o tempo essas lâmpadas, mesmo elas sendo mais baratas no início, elas teriam que ser trocadas. Agora a empresa B, ela vende lâmpadas de LED, R$15 cada, porém as lâmpadas elas têm uma durabilidade melhor, elas não precisariam ser trocadas ao longo do tempo e isso geraria maior retorno econômico. Dentro desse critério de maior retorno econômico entram 2 modalidades, que é o concurso e a concorrência, que seria no caso de qual empresa ficaria com o serviço contratado. Se fosse a empresa A, que ofereceu lâmpadas por R$10, mas que não tem um nível de qualidade muito bom, ou a empresa B, que ofereceu lâmpadas por R$15, mas que tem uma durabilidade boa. Nesse caso, quem ganharia a proposta seria a empresa B, pela durabilidade e pelo maior retorno econômico ao longo do tempo. Segundo dia de gravação. Nesse vídeo eu peguei uns exemplos no site da jurisprudência do TCU para deixar um pouco mais técnica a forma que eu vou explicar. Então eu vou rapidinho alguns exemplos para vocês e isso vai implementar um pouco mais a minha explicação anterior. Vou começar aqui lendo sobre o maior retorno econômico. Que aqui está escrito assim: o retorno econômico para a administração será então calculado pela montante da economia estimada na proposta de trabalho, deduzida a remuneração do contratado constante da proposta de preço. Como exemplo, cite-se a hipótese em que a proposta de trabalho estime a redução do gasto corrente do órgão na média de 60 mil mensais e a proposta de preço indique o percentual de remuneração de 30%. O retorno econômico estimado será de R$42 mil, ou seja, 60 mil de economia, menos de 18 mil de remuneração. Agora, eu vou ler um exemplo de alguns serviços técnicos que são de natureza predominante
de técnica e preço. Aqui tá assim: estudos técnicos, pareceres, assessorias, fiscalização, patrocínio, treinamento e aperfeiçoamento de pessoal e restauração de obras de arte e de bens de valor histórico. E aqui eu peguei alguns fatores que são feitos para julgamento de técnica e preço baseado na Lei 14.133. Aqui está escrito assim: verificação da capacitação e da experiência do licitante, atribuição de notas e quesitos de natureza qualitativa por banca designada para este fim, atribuição de notas por desempenho do licitante em contratações anteriores aferidas nos documentos comprobatórios, no que trata o inciso 3 do artigo 88, que também diz um pouquinho que a atribuição de notas aos quesitos de natureza qualitativa, de que trata o inciso 2 do artigo 37 da Lei 14.133, deverá ser realizada por banca com no mínimo 3 membros, composta por servidores efetivos ou empregados públicos ou por profissionais contratados por conhecimento técnico. Isso aqui basicamente fala o que eu expliquei no vídeo anterior, de que eles prezam mais pela técnica, pela complexidade do projeto que será pedido, que será licitado. Aqui explica um pouquinho de uma forma mais complexa, mas dá para entender também da mesma maneira. E, bom, esse foi o vídeo. Eu espero que tenha esclarecido um pouquinho sobre como que a nova Lei 14.133 funciona, sobre o que é uma licitação e os critérios que eu expliquei. E eu gostaria de agradecer por vocês terem assistido até aqui. Obrigada pela atenção. Tchau, tchau!